Fala meu povo, fala minha comunidade, está começando mais um vídeo aqui nos canais BeiroCast, mais um vídeo opinativo. A gente vai falar hoje sobre Copa do Brasil, tem semana decisiva nos jogos aqui no Brasil, uma Copa muito charmosa que eu particularmente gosto bastante dessa competição. É uma competição que me chama muito mais atenção, por exemplo, do que a Sul-Americana, uma competição que me chama muito mais atenção do que em determinados momentos até a Libertadores, porque a Libertadores ela começa a ficar bem interessante no mata-mata, e a Copa do Brasil ela já vem com seu charme, né, com suas zebras desde o início da competição. É uma competição que eu particularmente gosto muito, e a gente vai falar aqui sobre os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal no BeiroCast, tá? Segue a gente nas redes sociais, tá bom? A gente tem o Instagram, @BeiroCast e Rádio Beiru FM. Então, essas redes sociais disponíveis para que a gente possa estar interagindo. A gente está sempre postando informações, conteúdo, cortes. Você pode estar acompanhando a gente por lá, tá? Não esquece de se inscrever aqui no YouTube, deixa o like. E no final desse vídeo, comenta. Quero muito saber a sua opinião sobre os jogos que vão acontecer nesta semana, né? E a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Brasil, tá? Inicia nesta terça-feira, às 9h45 da noite, o primeiro jogo, Vasco e Atlético Goianiense. No jogo de ida, as duas equipes empataram por 1-1, né? Era de se esperar, o Atlético Goianiense até saiu na frente do placar, mas o Vasco buscou um empate. Foi um jogo muito truncado. No Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu a equipe do Atlético de Goiás, venceu por 1-0 recentemente, há mais ou menos 2 semanas, e esperava-se que o Vasco fosse soberano. O Vasco teve um início de Campeonato Brasileiro muito conturbado, né? A torcida pegou no pé de alguns jogadores, teve o problema das SAFs, e o Vasco conseguiu se ajustar. O Atlético Goianiense está em momento de crise, né? O presidente do time está até criticando alguns jogadores, a postura na última partida do Atlético de Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Criticou também a forma como o Mancini vem trabalhando a equipe. Então, assim, é um jogo que para o Vasco é interessante. O Atlético de Goiás ele não vai com tanto ímpeto porque o foco é no Campeonato Brasileiro, né? Você vê que ele não poupou na última rodada. Então, assim, o Atlético de Goiás, acredito que o Vasco ele é favorito, né, a passar na próxima fase por jogar em casa em São Januário, no seu Caldeirão, e tem mais time, e acho que vai ser um jogo muito bacana para a abertura desse jogo de volta das oitavas de final. Na quarta-feira a gente tem 6 partidas, né? Iniciando o primeiro jogo entre Atlético Mineiro e CRB. Tivemos um jogo muito surpreendente na ida lá no estádio Rei Pelé, que o CRB abriu 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Então muita gente não esperava, quebrou a banca de muita gente, né? Mas o Atlético Mineiro, com toda a sua qualidade, conseguiu buscar o empate, empatou, então trouxe um empate para o jogo de volta de casa, tem totais condições de se classificar. Esse jogo é às 7 horas da noite, né? É um dos jogos que abrem da quarta-feira, o jogo de volta, e acredito também, na minha opinião, que o Atlético Mineiro é o favorito para passar. Mas assim, a gente não pode... o gostoso da Copa do Brasil é isso, que tem muita zebra. Então, assim, o jogo aberto, o CRB já aprontou contra o Bahia na Copa do Nordeste, quem acompanha sabe, né? Conseguiu segurar o empate aqui na Fonte Nova e ganhou a decisão nos pênaltis. Então, assim, tudo é possível. É um jogo aqui que, sim, pelo resultado do primeiro jogo é acessível para o Galo, mas espera-se que seja acredito que possa acontecer alguma surpresa aí, né? Não se sabe se Hulk vai jogar, né? Não sabe se Paulinho vai jogar. Hulk sentiu uma lesão. Então, assim, Hulk é praticamente assim, a gente fala que Hulk é meio time, porque é um cara muito decisivo no time do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? No mesmo horário, teremos mais 3 partidas, né? Bahia e Botafogo, né? O Bahia vive uma crise, aí 6 jogos sem vencer, contando com o da Copa do Brasil na semana passada, né? 5 jogos no Brasileirão e um na Copa do Brasil. Existe uma crise entre torcida e o time, né? A torcida já está questionando o Bahia, porque aquele futebol vistoso do início do Campeonato Brasileiro, o Bahia deixou de apresentar, né? Está jogando partidas muito abaixo do esperado, e é um jogo que espera-se que o público casa cheia, a torcida do Bahia é muito presente, mas a equipe do Bahia, né, principalmente o Rogério Ceni, ele reclama muito do gramado da Fonte Nova, que o Bahia não consegue mais apresentar um bom futebol dentro da sua casa por conta do gramado, né? O Bahia não tem feito boas apresentações dentro da sua casa, dentro do seu estádio, né, do mando de campo, e espera-se que seja um jogo muito difícil. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, é um time que
né, se reforçou bastante na segunda janela, tem um time bem encorpado, apesar de Tiquinho ser poupado, não se sabe se ele vai ser utilizado, já tem um desfalque de Júnior Santos, mas o time do Botafogo é um time muito forte fisicamente, um time que ataca muito vertical, um time que vai logo para definir, vai ser um grande jogo, né, para mim, um dos melhores jogos dessas oitavas de final, e vale muito a pena assistir. O outro jogo é Red Bull Bragantino Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo por 2-0, podendo vencer por muito mais, né? Esse 2-0 ficou barato, teve gol anulado também. Mas acredito que o Atlético do Paraná do Paraná possa conseguir sim segurar essa vantagem, mas o Red Bull Bragantino tem um time muito bacana, um time muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, e acho que possa buscar esse resultado. Vale muito a pena também assistir para quem está na dúvida de assistir um desses jogos da Copa do Brasil. É um jogo muito interessante. As duas equipes não têm assim, um time espetacular, mas são times muito bem treinados, times que respeitam as ideias dos treinadores, então vai ser um jogo muito bom, tá? Um grande jogo da rodada, não se pode negar isso, né? Flamengo e Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz Parque. A expectativa, né, de casa cheia, apesar do Palmeiras ter seu público limitado em uma parte do setor do seu estádio por conta do show que vai acontecer nos próximos dias. E o Palmeiras também está tendo um revés no resultado, né? Acabou perdendo por 2-0 no jogo de ida, podendo perder por muito mais. O Flamengo jogou muito bem na partida de ida, tendo várias oportunidades, principalmente no segundo tempo, podendo matar o jogo. E acredito que vai ser um jogaço, um dos jogos mais esperados. Esse jogo é 8 da noite, né? É 1 hora após os jogos das 7. Vale muito a pena assistir essa partida, que a partida é um confronto que é mais esperado por todos, é as duas melhores equipes do país, né? Em termos de elenco, em termos de estrutura, em termos de financeiramente falando, são os dois melhores times, isso não se pode negar, e ninguém esperava, né, que cairia nas oitavas de final um confronto tão bacana como esse. Acredito que o Flamengo, pelo placar e pelo futebol apresentado no primeiro jogo, leva vantagem sim, mas tudo é possível, né? O Palmeiras tem time, tem elenco para buscar o resultado, vai depender do desempenho dos jogadores, da estratégia de cada um dos técnicos, beleza? Fluminense e Juventude, foi muito estranho, né? O Fluminense ele poupou os jogadores, os titulares, né? No primeiro jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, poupou os titulares, focando no Campeonato Brasileiro, né? Tanto que venceu o Bahia por 1-0, saiu da zona do rebaixamento. Então, assim, o Fluminense está realmente focado no Campeonato Brasileiro, mas tem totais condições, tem elenco, não se sabe como é que o Mano Menezes vai fazer, a questão da logística, de cansaço físico, para poder, pensando mesmo no brasileiro, já deixou bem claro que o Campeonato Brasileiro é mais importante, mas o time reserva do Fluminense, né, tem Felipe Melo, tem Marcelo hoje, que no time do Fluminense é reserva, né, o Cano acabou perdendo a posição. Então, assim, esses jogadores que até alguns meses atrás eram reserva, eram titulares, hoje são reserva, mas têm totais condições e qualidade de vencer o Juventude, que é uma equipe muito bem arrumada, uma equipe que perdeu no domingo, empatou no domingo com o Corinthians, mesmo com 2 jogadores a menos. Assim, dentro das suas limitações, o Juventude consegue entregar aquilo que ele pode. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil para o Fluminense, porque o Fluminense não está focando mesmo na Copa do Brasil, mas a expectativa é de casa cheia no Maracanã. O último jogo da quarta-feira é entre Grêmio e Corinthians. As duas equipes empataram 0-0. O Grêmio teve a vantagem, né, por alguns minutos do jogo, principalmente no segundo tempo, quando o Ranieri foi expulso. O Corinthians ficou com boa parte do jogo com um jogador a mais. O Grêmio não soube aproveitar e acabou empatando, né? Teve até um jogador expulso no final do jogo, mas acabou empatando o jogo por 0-0 e levando essa decisão lá para o Sul, para o Rio Grande do Sul. Certo? Eu acredito que o Grêmio tem a condições sim de vencer o Corinthians, acho que o favorito. Apesar dos dois times viverem uma fase distintas, né, na competição, no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil. E eles se enfrentaram no Campeonato Brasileiro com toda aquela polêmica de arbitragem, né? Teve um gol do Corinthians que foi muito questionado, um pênalti que foi marcado para o Corinthians. Então, assim, é um jogo que já está criando rivalidade por essas equipes que estão se enfrentando sempre tendo polêmica, e acredito, né, que o Grêmio leva um leve favoritismo por estar jogando sobre os seus domínios, mas um jogo que o Corinthians também tem totais condições de passar, e vai ser o jogo, né, 9h45, vai dar para todo mundo assistir esse jogo, jogo de grandes equipes, e ver o que vai acontecer, beleza? E o último jogo, na quinta-feira, é entre São Paulo e Goiás. O jogo está marcado
O jogo está marcado para as 8 da noite. O São Paulo venceu a primeira partida no Morumbis, no placar de 2-0. Né? O São Paulo é amplo favorito, né? Tem todas as condições. O Goiás é a única equipe ao lado do CRB, né? Que é da segunda divisão. Não tem um investimento tão alto como as equipes da Série A. Então, assim, o placar do São Paulo foi um placar ainda curto, né? Dentro do que foi apresentado na partida. O São Paulo ficou boa parte com um jogador a mais também no seu primeiro jogo. E acredito que o São Paulo passa, tá? Meu palpite para os jogos palpite assim, quem vai se classificar, na minha opinião, é Atlético Goianiense e Vasco. Acho que o Vasco se classifica e é tudo dentro do que as equipes vêm apresentando agora, tá? Vasco se classifica sendo favorito. Entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, acho que o Atlético Paranaense passa. Entre Botafogo e Bahia, acho que o Botafogo leva um certo favoritismo. O Botafogo acho que passa. Entre Atlético Mineiro e CRB eu acho que passa. Flamengo e Palmeiras, acho que o Flamengo passa. Corinthians e Grêmio, acredito que o Grêmio passa. E São Paulo e Goiás, eu acho que o São Paulo passa, tá? Eu quero saber de você, o que é que você acha? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa a sua listinha dos times favoritos, os times que você acha que vão passar. Aproveita e faz aquela fezinha, faz uma apostinha, vai que você ganha uma grana aí, mas faça com responsabilidade, beleza? Só use aquele dinheiro que você pode gastar, de resto, tá tudo certo. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta aqui bastante se você está gostando desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês e comenta, deixa uma sugestão, o que é que vocês querem que a gente pode estar falando aqui no canal, valeu? Um abraço para vocês, tamo junto, valeu!